muito sensibilizado o convite da comissão para estar novamente aqui, senador Jacques e senadora Leila. É sempre uma alegria contribuir com as reflexões dos senadores e senadoras para a tomada da melhor decisão. Eu vou antecipar, então, uma das premissas que eu trataria no meio da minha exposição para responder à senadora Leila. Como disse a Sueli, o licenciamento ambiental é um instrumento que deve ser proporcional, ele deve guardar a proporcionalidade que, inclusive, é exigida pela Constituição. O que significa isso? Que o grau de exigência do licenciamento ambiental deve ser proporcional ao grau de impacto da atividade. Então, se estivermos falando de um empreendimento ou uma atividade de significativo impacto, como diz a Constituição Federal, teríamos que ter, então, um estudo de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo e completo, com o procedimento trifásico. Se estivermos diante de um empreendimento de baixo impacto ambiental, deveremos ter necessariamente um procedimento simplificado, com um estudo simplificado e uma licença única. Certo? No estado da Bahia, o senador Jacques Wagner implementou a tal da licença por adesão e compromisso, que, como disse a Sueli, deve se restringir, se adotada, a baixo impacto e em áreas onde não houver relevância ambiental ou fragilidade ambiental. Então, quer dizer, eu acredito que com a aplicação dessa proporcionalidade, e eu vou fazer referência a isso nas discussões que estamos tendo na Câmara sobre o projeto de lei da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, se guardarmos essa proporcionalidade, certamente vamos avançar em termos de eficiência do licenciamento. E aproveito, então, senador, para iniciar a minha exposição, tendo respondido a senadora Leila, e antes disso, quero só reiterar que essa sua sugestão, senador, de ter eventualmente a possibilidade de um apoio de técnicos que não sejam concursados do órgão para a instrução do processo de licenciamento, e inclusive outras sugestões na linha do meio para tentar solucionar os problemas de eficiência do licenciamento sem desrespeitar a Constituição, temos feito essas sugestões no projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Foi sugestão nossa, inclusive, essa possibilidade de que seja instruído o processo de licenciamento a partir da contratação de técnicos de fora do órgão. Também propusemos um dispositivo para tentar auxiliar os órgãos ambientais nas demandas de concurso. É um dispositivo programático em que os órgãos ambientais vão apresentar aos chefes dos poderes executivos qual seria a necessidade interna do órgão para que possa exercer a sua missão em termos de recursos humanos, institucionais e financeiros, apresentaria ao governador, ao presidente da República, e então as equipes dos chefes de Estado fariam a análise sobre a possibilidade e responderiam isso aos órgãos, tudo isso com transparência para que a sociedade pudesse acompanhar também, claro, as dificuldades orçamentárias que acabam impondo uma fragilidade do Estado e dos órgãos ambientais. Peço então licença para iniciar a minha apresentação. O objeto do debate... Leila, é só para... Não, tudo bem. Não, é que ele agora vai entrar na fala dele. Não, pois só para você ficar à vontade, presidente. Se você tem um... Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Bom, vamos travar uma batalha logo, né, no plenário, mas, enfim, muito obrigada, porque foi muito importante a minha presença aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigado, senador. Beijo para vocês. Boa audiência aí, senador. Obrigado. Bem, reiterando meus cumprimentos, senador Jacques Wagner, e meus sinceros agradecimentos pelo convite, inicio trazendo que o objeto do debate aqui é muito simples. Trata-se de emissão automática de licença por decurso de prazo. Simples assim. Não há... O projeto de lei em questão traz uma alteração de um dispositivo. Estamos aqui já há algumas horas debatendo, então, os efeitos desse dispositivo. Eu tentarei não repetir os argumentos anteriores e quero fazer uma contextualização, porque esse tema é complexo do licenciamento e, em geral, senador, o senhor sabe muito bem que soluções simplistas ou propostas simplistas para problemas complexos geralmente não trazem soluções adequadas. Geralmente trazem o contrário, trazem mais problema e, às vezes, consequências contrárias justamente à finalidade que se pretendia atender.
Da mesma forma, como o senhor muito bem colocou, propostas extremas que acabam por eliminar valores constitucionais, igualmente se afastam do equilíbrio e, portanto, não trazem as soluções adequadas para resolver os problemas. Então, gostaria de trazer aqui uma breve contextualização das discussões que estamos tendo nos últimos 4, 5 anos sobre licenciamento ambiental, justamente para contribuir e também dar conta ao senhor desses debates que eu acredito sejam relevantíssimos. No dia 5 de novembro de 2015, nós, do Instituto Socioambiental, promovemos, em parceria com o Ministério Público Federal, um grande seminário sobre licenciamento ambiental. E a ideia era justamente debater como tornar o licenciamento mais eficiente, mais célere e, ao mesmo tempo, permitir que o licenciamento continue ou aprimore o seu valor de guardar esse bem tão importante que é o meio ambiente, que é o direito de todos os cidadãos brasileiros. Foi nesse mesmo dia, senador, que infelizmente eu estava presidindo a mesa final do evento quando houve o desastre de Mariana, ou o desastre da Samarco, como a população de Mariana prefere chamar. Nesse dia, acredito que os olhos da sociedade se voltaram para a questão do licenciamento ambiental e, infelizmente, foi através desse desastre que toda a sociedade brasileira e mundial percebeu a relevância desse instrumento como um instrumento de implementação da prevenção que é determinada pela Constituição, prevenção de danos e impactos ambientais. E aqui quero lembrar que danos e impactos ambientais, em geral, são de natureza irreversível. Certo? É um bem jurídico de natureza indisponível, né, que pertence a todos ao mesmo tempo e guarda, portanto, esse princípio da prevenção e da precaução que estão explícitos na Constituição. Logo depois desse episódio lamentável de Mariana, claro, tivemos ainda mais recentemente Brumadinho, foi discutida aqui nessa casa a PEC 65 de 2012, de autoria do senador Acer Gurgax. Nessa PEC se pretendia simplesmente a extinção do licenciamento ambiental, como se ele fosse uma mera burocracia impeditiva do desenvolvimento econômico. Foram feitas audiências públicas em diversos estados, com apoio do ISA e do Ministério Público Federal, uma grande mobilização em defesa do licenciamento e, enfim, essa PEC deixou de ser aprovada aqui no Senado. Também tivemos o projeto de lei do Senado, de autoria do senador Romero Jucá, número 654 de 2015, que pretendia estabelecer o licenciamento fast track, ou licenciamento a jato para empreendimentos de infraestrutura. Nesse projeto de lei se desrespeitava essa proporcionalidade que eu mencionei em resposta à senadora Leila, porque os empreendimentos de mais impacto seriam aqueles que teriam um licenciamento menos rigoroso, inclusive com a previsão de emissão de licença por decurso de prazo. Naquela oportunidade, eu me lembro que um dos mais notórios professores do direito ambiental, o professor Paulo Afonso Leme Machado, escreveu um breve comentário no jornal Folha de São Paulo. Ele dizia: se o órgão público descumprir os prazos, implicará na concordância com o pedido de licenciamento. Exatamente o que estamos tratando aqui. É a introdução do quem cala consente. Não se investe na administração ambiental. Sem funcionários, tudo passará pelo decurso de prazo. É um atrevimento contra o direito constitucional ao meio ambiente sadio e equilibrado. Naquela oportunidade, ele fez esse comentário sobre esse projeto e enfim, seguimos, então, com os debates desse projeto, que acabou também não sendo aprovado. A atenção voltou toda para o projeto de lei na Câmara, agora em tramitação acelerada, do projeto de lei número 3729 de 2004. Esse projeto, sim, pretende estabelecer uma lei geral do licenciamento ambiental e há grandes discussões em torno de como tratar a eficiência e como avançar na celeridade, que são desejos de todos os setores, inclusive o setor ambiental, das organizações da sociedade civil. É um desejo de... A eficiência e a celeridade são desejos, portanto, de todos os setores que estudam a matéria. Nós, da sociedade civil organizada, senador, sabendo das possibilidades de consenso e de equilíbrio nas soluções para esses problemas complexos, propusemos, então, debates públicos. E a Câmara acaba de finalizar um processo muito interessante e bastante, eu diria, inovador, né, de
10 audiências públicas que trouxeram os 10 principais problemas do licenciamento ambiental na atualidade, trazendo setores que aparentemente eram antagônicos, ou que tinham posições antagônicas em relação a esses problemas. O que se viu ao final dessas audiências públicas é que, na maioria dessas questões que foram abordadas, havia consenso de soluções possíveis, em que a indústria concordava com as organizações da sociedade civil, em que os órgãos ambientais concordavam com o agronegócio, em que, enfim, os cientistas concordavam, ou a comunidade científica, com o professor Luiz Henrique Sanches, concordavam com setores econômicos. Foi possível, a partir desses debates, trazer aquilo que o senhor mencionou como norte, que é o equilíbrio das propostas. Muito bem. Trouxemos, então, os mais diversos segmentos da sociedade, inclusive as instituições públicas, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, OAB, enfim, eu não vou citar todos aqui, para tentar resgatar, então, essas discussões. E também destaco aqui, senador, faço uma breve pausa aqui, o Supremo Tribunal Federal já tem apreciado uma série de questões sobre o licenciamento ambiental. Inclusive, no ano passado, através da ação direta de inconstitucionalidade número 5312 do Tocantins, no ano passado, o plenário do Senado Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, decidiu que é inconstitucional a dispensa de licenciamento para atividades potencialmente impactantes. Essa decisão do Supremo, inclusive, me remete a algumas disposições constitucionais que eu quero brevemente abordar por ter relação com o dispositivo ou o projeto de lei em questão, mas essas decisões do Supremo têm trazido algumas premissas para nós, senador, em torno do licenciamento. A primeira é, se a atividade causa impacto ao meio ambiente, e que esse impacto não for considerado irrelevante, ela deve ser objeto de licenciamento ambiental. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, o grau de exigência do licenciamento ambiental, como eu disse à senadora Leila, deve ser proporcional ao grau de impacto da atividade. Terceira premissa, uma nova lei sobre licenciamento ambiental, seja decorrente deste projeto de lei 71 de 2019, seja decorrente do projeto que tramita na Câmara dos Deputados, não resolverá sozinha os problemas do licenciamento verificados na atualidade. Eu não vou repetir os argumentos da doutora Sueli, ex-presidente do IBAMA, que com muita propriedade explicitou quais são esses problemas. Eu quero apenas reforçar que as falhas nos estudos de impacto ambiental costumam ser um dos motivos de atraso nos licenciamentos. E, para isso, também propusemos solução lá no projeto de lei da Câmara. No artigo 30 atual do projeto de lei que tramita lá, parágrafo único, uma sugestão nossa, para que esse problema seja, eventualmente, saneado. Também a questão do sucateamento dos órgãos ambientais, a Sueli explicitou os números do IBAMA, mas os órgãos estaduais têm um estado de penúria muito mais relevante do que o verificado no IBAMA. Também propusemos ali algumas sugestões para melhorar este problema. Eu quero lembrar aqui, a Sueli mencionou os números do IBAMA, e eu vou mencionar aqui os números da FUNAI. A FUNAI não é órgão licenciador, a FUNAI é órgão envolvido, ela participa do licenciamento, quando há impactos em terras indígenas. São 7.000 processos de licenciamento complexos na FUNAI para 18 funcionários. O número da Sueli era menos de 300 funcionários no IBAMA para 2.800 processos de licenciamento. Estou falando de 18 funcionários para 7.000 processos de licenciamento sobre impactos em povos indígenas, matéria altamente complexa. Então, eu me lembro quando o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, integrante da bancada ruralista, foi ministro da Justiça, e uma das primeiras medidas que ele adotou foi reduzir o contingenciamento, ou foi reduzir os recursos humanos da FUNAI destinados a analisar o licenciamento ambiental. Caiu de 14 para 8. E aí os processos, como Vossa Excelência colocou, os processos de licenciamento tramitavam sem que a FUNAI pudesse sequer analisar os impactos sobre os povos indígenas. Então, o seu temor, senhor senador, em relação a esse problema do licenciamento é, de fato, seríssimo, e eu acompanho Vossa Excelência no sentido de que, se por um capricho de um determinado governador se reduz
drasticamente os recursos humanos de um órgão ambiental e isso eventualmente gerar a omissão do órgão na resposta, será conferida, então, será emitida a licença automaticamente. Bom, e aqui, senadora, eu lembro que algo que foi mencionado rapidamente pelo André Lima, que, na verdade, a licença não é simplesmente uma possibilidade ou não de empreender. A licença, muito mais do que isso, ela traz as condicionantes ambientais. Esse é o coração do licenciamento ambiental. Quando o artigo 170 da Constituição Federal inaugura o dispositivo da ordem econômica, estabelece os princípios que devem ser equilibrados no desenvolvimento econômico brasileiro, ele estabelece no inciso 6º a defesa do meio ambiente. E veja só, senador, a parte final do dispositivo diz o seguinte: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Portanto, o equilíbrio ambiental é princípio da ordem econômica. E como que esse princípio é materializado pelo licenciamento ambiental? Nas condicionantes. Vou dar alguns exemplos aqui, senador. Desmatamento na Amazônia, o senhor sabe que ele acontece em 95% dos casos num raio de 5,5 quilômetros de estradas. Então, as estradas, elas são vetores de desmatamento na Amazônia brasileira. É o efeito espinha de peixe. Então, implementar uma estrada na Amazônia sem medidas para evitar esse desmatamento ilegal, a grilagem que acompanha e a ocupação ilegal de territórios públicos, muitas vezes até áreas protegidas, é efetivamente desenvolver a ordem econômica sem respeitar o princípio da defesa do meio ambiente e de tratar esses impactos adequadamente. Quando se instala uma termoelétrica numa determinada cidade, senador, as emissões poluidoras podem afetar gravemente a saúde humana. Então, é necessário adotar medidas para que a atividade possa ser realizada e essas emissões deixem ou causem um mínimo de risco para a saúde humana. Quando tivemos lá em Correntina, no seu estado, senhor senador, os conflitos pelo uso da água decorrentes de agronegócio, o senhor acompanhou isso de perto. Certamente foi um dos principais problemas verificados na Bahia nos últimos anos na questão ambiental. A questão da disponibilidade hídrica e dos impactos de empreendimento na água, que abastece a população e que permite o desenvolvimento da nossa agricultura, também são tratadas em condicionantes de licenças ambientais. Como seriam essas condicionantes se a licença for emitida automaticamente por decurso de prazo? Simplesmente não haveria condicionantes. Seria simplesmente uma permissão para empreender, sem estabelecer quais são as condições para isso. Isso, evidentemente, não atende a ninguém. E eu quero, nesse momento, senador, já partindo para os argumentos de conclusão, dizer que, em primeiro lugar, ao ser aprovada a possibilidade de emissão automática de licença por decurso de prazo, não há dúvida que esse dispositivo será objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O André fez brevemente uma exposição constitucional, eu teria outros dispositivos aqui para trazer à luz, mas o tempo é escasso. Mas eu posso afirmar, sem medo de errar, diante dos pareceres do Ministério Público, das organizações, dos consultores legislativos, inclusive, de que um dispositivo como esse seria objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Em segundo lugar, com base na nota da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público na área ambiental, a ABRAMPA, quero também dizer que a sua aprovação permitiria a judicialização de cada empreendimento em que houver a emissão de licença tácita. Imagine, então, se o nosso objetivo no licenciamento ambiental é reduzir a judicialização, esse projeto atenta gravemente contra esse objetivo. Ele gera, portanto, insegurança jurídica aos empreendedores. Senador, se o senhor fosse dono de uma empresa de, por exemplo, desenvolvimento energético e fosse instalar uma hidrelétrica como Belo Monte ou Jirau e Santo Antônio na Amazônia, o senhor, a partir de uma licença emitida por decurso de prazo, investiria 19 bilhões no empreendimento hidrelétrico? Ou Vossa Excelência conseguiria crédito e financiamento em bancos a partir de uma licença tácita emitida por decurso de prazo? Quero aqui lembrar que o Banco Mundial, o New Development Bank dos BRICS, o Banco Asiático de
Investimento em Infraestrutura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, apenas para citar alguns, exigem avaliação de impacto ambiental e a análise dessa avaliação pelos órgãos ambientais como pré-requisito para financiamentos. Emissão de licença tácita vai impedir financiamento de empreendimentos, vai impedir o desenvolvimento econômico brasileiro e o destravamento tão necessário das obras de infraestrutura do país, como, por exemplo, a pavimentação de estradas na Amazônia. A pavimentação de estradas na Amazônia é desejável? Sim, é desejável, por todos nós, inclusive pelos ambientalistas, desde que seja feita com licenciamento ambiental. Porque se for feita sem licenciamento ambiental, por uma licença por decurso de prazo, por exemplo, e sem adoção de condicionantes para evitar a grilagem e o desmatamento, aquilo que estamos vendo hoje no país será ainda agravado por conta daquele estudo que eu mencionei relacionando o desmatamento às estradas brasileiras. Por fim, é óbvio que eventuais flexibilizações excessivas da legislação brasileira em torno desse instrumento, que é o principal da Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei 6938 de 81, pode prejudicar acordos comerciais, inclusive esse último acordo com a União Europeia. Esses países todos têm como premissa para estabelecer relações comerciais o respeito aos padrões mínimos estabelecidos em acordos internacionais e o licenciamento ambiental é, portanto, um desses padrões mínimos a ser observado. Senador, eu tinha muito mais a dizer sobre esse projeto de lei, mas, como eu disse, nesse momento em que a Amazônia está em chamas, eu faço um apelo ao Senado Federal para que eleve o patamar dos debates, que, infelizmente, estão se reduzindo a meros tweets ideológicos, e retome a serenidade e o equilíbrio das decisões mais importantes desse país, principalmente quando estamos tratando aqui de um bem tão relevante que é o meio ambiente, direito de todos e dever do poder público resguardar. Muito obrigado.